Bom dia a todos. Vamos fazer mais um react, dessa vez sob o título de O que a esquerda realmente acha do Hamas e de Israel. Vamos lá. Pronto, eu anotei, eu tentei agrupar aqui em algumas categorias as questões que o André colocou. Primeiro, sobre o Egito. Eu, de fato, acredito que nenhum país vai ser melhor do que a autodeterminação do próprio povo originário, né? A autodeterminação do próprio povo originário, né? Então, eu defendo soluções de Estado plurinacionais em vários contextos, inclusive no caso do Brasil, onde tem 305 povos originários que falam 274 línguas. Defendo no contexto do Equador, que a Constituição de 2007, que trouxe o bem viver e o Estado plurinacional, foi um salto imenso. Defendo na Bolívia também, onde o primeiro presidente, então, eu defendo soluções de Estado plurinacionais em vários contextos, inclusive no caso do Brasil, onde tem 305 povos originários que falam 274 línguas. Defendo no contexto do Equador, que a Constituição de 2007, que trouxe o bem viver e o Estado plurinacional, foi um salto imenso. Defendo na Bolívia também, onde o primeiro presidente indígena eleito depois de 500 anos da invasão europeia também trouxe uma ideia do Estado plurinacional, direitos da natureza e o bem viver. Assim como eu acredito que em qualquer lugar o seu próprio povo originário vai gerir muito melhor, porque sabe como se relacionar com aquele bioma, com aquela natureza, porque pensa os seus bons conviveres, sua boa relação entre a comunidade. Eu acredito que o povo palestino tem isso muito bonito também, formas de bem viver, que é o sumud, aquela ideia da resiliência, aquela resiliência enraizada e corajosa, que mesmo nas piores condições mantém ali, que em inglês usa aquela palavra de steadfastness, né? Que é essa dinâmica resiliente de um povo. Eu acredito, portanto, que o povo palestino é muito melhor para gerir a terra palestina, o território palestino, do que o povo egípcio. Agora, é incomparável o que o Egito fez com o povo palestino. Então, aqui ele está comentando que ele defende os povos. Ele é Tiago, né, o nome dele, Tiago Ávila, né? Ele está comentando que ele defende, então, que os povos deveriam ter suas próprias nações, ou seja, ele está defendendo que o Brasil seja fragmentado em várias outras nações, né? Que aí pode gerar muitos problemas, porque às vezes, né, o que é muito comum, várias etnias não estão isoladas geograficamente, estão misturadas a outras. E aí como fazer isso? Então essa é uma coisa que é fruto de idealizações, de visões românticas e tal, né? É uma coisa que não tem aplicação prática nenhuma, isso aí acaba envolvendo em guerras e conflitos. Imagina só criar várias nações dentro do Estado do Brasil. Isso é uma coisa completamente impraticável. Quer no Equador, quer na Bolívia, em qualquer lugar. Isso aqui não faz o menor sentido, né? É pedir para as coisas darem errado e para que surjam conflitos, né? E Israel pratica há 75 anos. Tanto é que, se a gente for escutar o próprio povo, que é agente dessa história, que é o povo palestino, eles consideram o povo egípcio um povo irmão e um povo vizinho, e consideram que estão sofrendo sob a apartheid e colonização de Israel. Então, se a gente perguntar ao próprio povo quais são as impressões, eu tenho certeza que eles apontam que um exerce um poder colonial de apartheid, genocídio e limpeza étnica, e o outro, por circunstâncias de uma guerra imperialista já na região, exerceu o controle daquela região por um tempo. E eu concordo que não foi o melhor controle. Agora, aqui duas coisas. Então ele disse que o povo egípcio e o povo palestino de Gaza, né, tem muitas afinidades. Realmente tem mesmo, né? Se a gente for voltar lá no tempo com Yasser Arafat, né? Yasser Arafat era egípcio e aí foi o líder da OLP e tal. Gaza no passado já pertenceu ao Egito, então nós vemos aí então que tem aí uma afinidade, sim. Agora o que os esquerdistas, né, estão usando muito tempo é o termo colonizador, né? Então o colonizador virou assim uma coisa, é uma ofensa, chamar outro de colonizador, virou uma coisa totalmente pejorativa, virou uma coisa a ser defensável, o povo colonizado. Só que eles esquecem que a União Soviética foi colonizadora, né, propriamente. Haja vista as ações que ela tomou no Cáucaso, na Ásia Central, e mesmo ações na Europa Oriental podem ser interpretadas como similares à colonização, e também na África, né, a influência que ela nefasta exerceu na África, né? Então, esse povo sonha, idealiza, inventa aí um termo colonizador e começa a aplicar, né? E sobre isso, o André citou uma coisa muito boa,
que me lembrou uma das pessoas mais incríveis que já passou por essa terra, quando ele falou que a Inglaterra é dos ingleses, que a França é dos franceses, né? Essa é uma frase do Gandhi, inclusive. O Gandhi falava isso. O Gandhi, né? Esse exemplo, que era chamado de terrorista pelo Império Britânico por lutar pela sua independência, ele falava exatamente essa frase. E tá, inclusive, nas postagens da FEPAL e da Juventude Saúde, que eu recomendo que as pessoas... Olha, o Gandhi era uma figura, assim, horrorosa, uma figura completamente... aquele mito, né, inventado pela mídia, assim como Nelson Mandela, assim como outros, né? Inclusive vai estar aqui na descrição, é um artigo sobre o Gandhi, né? Esse conceito aí de vincular a uma etnia a uma nação é pedir para as coisas darem errado, né? Esse conceito, na realidade, é falso, né? Conceito que nunca deveria ter existido. Prossigam. Gandhi falava, a Inglaterra é dos ingleses e a França é dos franceses, assim como a Palestina é dos palestinos. E que é um erro a imposição judaica sobre o povo palestino. Não só Gandhi falava sobre isso, sobre essa dinâmica, mas Mandela também. Mandela falava, a nossa liberdade não será completa enquanto o povo palestino não for livre. Não só Mandela e Gandhi, mas Einstein falava. Mandela, outra figura lamentável. Aliás, o Brasil Paralelo fez um pequeno vídeo lá sobre o Mandela, muito bom. Falava também. Einstein era um profundo anti-sionista. E que... Isso não é verdade. Sim. Eu sei que tem frases que colocam para o Einstein que não é dele, mas se a gente analisar, inclusive um artigo muito bom... Ele quase foi o primeiro presidente de Israel, inclusive. Se a gente... Aí do Einstein ele forçou, né? Ele pode ter tido alguma... Inclusive foi convidado para ser presidente de Israel. Aí ele, né, forçou. Olhar o artigo dele, Por que o Socialismo, onde ele trata tanto de uma transformação de sociedade, mas trata também sobre a questão das injustiças no mundo, a gente vai ver mais de um posicionamento de Einstein no sentido antisionista. Não antisionismo no sentido geral. Ele não era contra a existência de Israel. Então, não antisionismo abstrato. Conceitual. Porque... Ele era contra políticas específicas. Porque... Mas isso não é ser antisionista. Então, Isso é verdade, ele foi contra determinadas políticas, ele não era assim contra o Estado de Israel, inclusive... Teve que eu falei, teve até o convite para ele ser presidente, que ele acabou recusando, né? Então, isso aí tá meio estranho. Essa é uma ideia, André. Desculpa, então. É possível ser sionista e não ser racista? Eu sou sionista e não racista. Então. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não entendo. Os esquerdistas, em geral, agora estão querendo colocar tudo em coisa racial também. Então, fulano defende uma visão, pronto, é racista. Outro defende uma outra visão que não tem nada a ver com relação à etnia, pronto, é racista. Outro defende uma outra visão, é racista. Então, aqui, ele então fez uma coisa, uma ponte que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu prefiro não pessoalizar. Eu, de fato, acredito que as pessoas que não são racistas e que são sionistas, elas não estão defendendo o que é, na materialidade da vida concreta, o sionismo hoje, enquanto ideologia, mas que se materializa numa prática de apartheid e colonização. Ou que vocês não sabem o que significa o sionismo e tentaram deturpar ao longo dos últimos 30, 40 anos o que realmente é o significado da palavra sionismo, onde os judeus, como legítimos donos do lugar de fala, podem definir o que é o sionismo, e não aqueles que não estão dentro desse movimento nacional. E o sionismo, de novo, como movimento de autodeterminação do povo judeu, nada mais, ele não define política de Estado. O Einstein criticava políticas de Estado, ele não era contra a existência de Israel. Desculpa te interromper. Imagina. A gente pode... Do ponto de vista de retórica, a parte aí do André foi muito bem colocado, de retórica, né? De acreditar que no apartheid da África do Sul existiam pessoas bem intencionadas e que queriam pensar só uma dinâmica de não serem massacradas lá. A gente sabe que em toda construção histórica vai ter isso. Pessoas que estão dentro da ideologia dominante, porém não concordam com tudo, mas não muda o fato de que a realidade é colocada não pelo que a gente pensa, mas pela materialidade concreta da vida, do que se faz. A prática que é o critério da verdade. E o Estado sionista de Israel executa uma política racista. E eu de fato acredito, né, que o povo judeu é muito melhor do que o sionismo. E se 95% do povo judeu for sionista na estatística que você apresenta, aí eu passaria a concordar com você que existe, pelo menos, pessoas capturadas pelo sionismo e usadas pelo sionismo de extrema direita, não numa dinâmica que é o que o coração delas diz, que é o que o Torá diz, que é uma mensagem, assim como o Alcorão, assim como a Bíblia Sagrada, assim como a Bhagavad Gita, que é uma mensagem de amor. Eu acredito que, assim como o fundamentalismo religioso no Brasil instrumentaliza a fé das pessoas em vários aspectos para promover intolerância, uma série de coisas que seria o oposto do que Jesus de Nazaré sempre defendeu e viveu e entregou sua vida em nome disso, eu acredito que existem pessoas, e uma quantidade grande de pessoas, quando eu vejo um vídeo das pessoas do Jewish Voices for Peace, falando not in our name, não em nosso nome, o que está acontecendo, elas estão sendo presas, eu acredito que elas estão sendo instrumentalizadas na sua fé para um projeto de dominação que não é o delas.
Só uma parte aqui, tem judeus que são contra o Estado de Israel, né? Nem todo judeu é favorável ao Estado de Israel. Inclusive eu tenho esse livro aqui, né, que é de um judeu, óbvio. O título é Judeus contra Judeus, a história da oposição judaica ao sionismo. Quer dizer, um livro aqui bem interessante que retrata isso daí. Recomendo muito a leitura para quem se interessa aí sobre o tema, né, do sionismo, né? Então, não vamos colocar que todo judeu é favorável ao sionismo, que não é. E que não faz bem para elas, e que não faz bem para a própria classe trabalhadora. Aí é que eu queria entrar dentro desse aspecto. Mas tinha uma dúvida que eu queria tirar com você, para não responder errado, mas você falou do partido. Eu não sei se você está falando do pessoal. Uhum. Tá, só para uma questão de nitidez mesmo, assim, né? Eu acho que eles fazem solidariedade seletiva. Eu me filiei ao PSOL em 2009, quando a gente estava lutando para derrubar... Ah, ele é do PSOL, então tá explicado, né? Então, por isso que vem esse discurso pronto, racista, colonizador, né? Aí é duro, né? Duro dessa extrema esquerda, eles não condenaram o Hamas, né? O Hamas é um movimento terrorista, assassino, brutal. Eles podem até defender a causa palestina, tudo bem, mas não falar que o Hamas não é terrorista é indigesto, né? O governador do Distrito Federal que tinha pago deputados para aprovar o plano diretor que está vigente até hoje. Eu sou filiado ao PSOL. Que tinha feito o quê? Ele pagou deputados, pagou 420 mil reais para cada deputado aprovar o plano diretor que vendeu a cidade inteira, tentou tomar uma terra indígena do Santuário dos Pajés, e felizmente a gente lutou muito e demarcou aquelas terras a partir do povo Cariri-Chocó, Guajajara, Funiô e todos os demais povos, né? O que isso aí tem a ver com o debate sobre Israel? Bom, enfim, eu me filiei ao PSOL em 2009. O PSOL nasceu antes, o PSOL já está cumprindo 20 anos. Sim. O PSOL tem feito várias reflexões sobre a sua política internacional, né? Eu não tenho aqui a pretensão de representar o PSOL. É um partido de tendências, que tem bastante diversidade nisso, inclusive. Sim. Agora, é um partido que traz o internacionalismo enquanto prática, assim. Então, pode ser que não tenha notas específicas sobre algum tema ou sobre outro, mas, no geral, o PSOL se posiciona uma postura bem evidente anti-imperialista e que busca lutar as grandes batalhas do nosso tempo em qualquer parte do mundo, assim. Então, por ser um partido de tendências, às vezes vai ter posições até conflitantes, né? Sobre vários casos. Só que, no geral, tenta se posicionar, assim. Acredito que não faria isso conscientemente de ignorar Morreu palestinos na Cisjordânia, eles tiveram nota. Morreram 20 vezes mais palestinos na Guerra Civil na Síria, eles não fizeram nota. Morreram 50 palestinos recentemente no Líbano em confrontos internos entre o Fatah e o Hamas dentro de campos de refugiados no Líbano, eles não soltaram nota. Mas pelo fato de terem morrido 10 palestinos ligados à Jihad Islâmica em Jenin há 3 meses atrás, eles soltaram nota. Então parece que eles se solidarizam com os palestinos na Cisjordânia porque Israel foi quem matou eles, mas os sírios matarem palestinos, eles não têm nota. Os palestinos entrarem em confrontos entre si do Fatah e do Hamas no Líbano, não soltam nota. É isso que eu quero dizer. A parte muito bem fundamentada. Acabou com o discurso esse André, né? O André acabou com o discurso do Thiago, do ponto de vista aí de retórica e argumentação, acabou, foi demolidor. Se o PSOL levanta a bandeira de defensor de um povo, qualquer um, por exemplo, do palestino, ele não pode ser seletivo, ou seja, então só vou defender o povo palestino num contexto contra Israel. Isso aí não faz o menor sentido. Ou você defende o povo palestino em qualquer contexto ou não defende. Agora fica uma defesa seletiva, um coitadismo seletivo. Bom, esse é típico de esquerda, né? Não era para esperar outra coisa. A defesa da esquerda, PSOL e outras coisas de extrema esquerda são completamente irracionais, são seletivos, são contraditórios, diz que defende um povo, só defende o povo se um outro for atacado. Então, esses casos, os palestinos não morrem só na mão de Israel. Os palestinos que morreram na mão de outros movimentos radicais, conforme ele citou aí, né? E aí não é citado, aí não vale. Realmente foi demolidor esse argumento. E isso é importante porque, ao longo da história da humanidade, vão acontecer problemas entre povos. E, inclusive, acontecem guerras civis em países, né? Isso. Não muda o fato de que a dinâmica da construção histórica do mundo, que o materialismo histórico aponta pra gente, é que existe uma dinâmica de expansão do capital imperialista e que esse é o mal maior para a soberania e para a verdadeira paz na humanidade. Então, quando a gente... a lenga marxista, né? É uma chateação isso, né? Esse negócio de materialismo histórico, fica lá o cara obrigado a decorar esse discurso, né? Faz aí um curso de um fim de semana, uma semana e pronto, já incorporou o discurso materialismo histórico, opressor, oprimido e tal. É cansativo, né? Se posiciona em relação a Israel é porque
existe há 75 anos genocídio, limpeza étnica, um regime de colonização e apartheid, que quem diz é a Anistia Internacional, Human Rights Watch. Esquece o Thiago, são essas organizações aqui. Eu iria além, eu falo de terrorismo de Estado mesmo. Eu, de fato, acredito que é um grande mal que o imperialismo faz, principalmente a partir do imperialismo estadunidense. Eu não sei se isso aí vai ser abordado ou não, mas vamos ser corretos, né? Na realidade, existe um apartheid em Israel, sim. Né? O apartheid ele ocupa de fato a Cisjordânia, e lá os palestinos da Cisjordânia não têm os mesmos direitos, né, que os israelenses. Isso aí é amplamente divulgado, né, assim, uma informação assim, secreta que poucos sabem. Né? Existe um apartheid de fato, e também Israel teve uma forte colaboração, né, de intercâmbio com a África do Sul. Inclusive o projeto de bomba atômica foi feito junto com a África do Sul. Né? Os dois tiveram, então, essa colaboração, teve lá a explosão atômica experimental no Índico, isso aí foi fotografado por satélite americano, segundo o chamado incidente Vela, se não me engano. Né? Então, não só Israel implementou um apartheid lá na Cisjordânia, como ele teve intercâmbio e cooperação com a África do Sul. Né? Então, isso é uma verdade histórica, não dá para voltar. Agora, contra terrorismo de Estado, eu não sei se ele vai ser comentado isso, mas nós podemos analisar isso sob o ângulo do, como é que ele chamava? Batalhão 101, se não me engano, ou eu acho que é batalhão, se não é batalhão 101, uma divisão do exército, o nome era 101, regimento 101, alguma coisa assim, que o líder foi o Ariel Sharon. Naquele tempo, o primeiro-ministro ainda era o Davi Ben-Gurion, o líder do esquadrão 101, agora me fugiu a palavra, mas era 101, era o Ariel Sharon, que depois se tornou primeiro-ministro, e o secretário da Defesa era o Moshe Dayan, aquele que tinha o olho tapado, né? Foi o grande general da história de Israel, aliás, um homem extremamente valente, uma história... eu estou defendendo tudo, eles estão falando que ele era valente, né? Depois não vão criticar que eu sou pró da Moshe Dayan, estou falando um lado positivo dele, que era... Ele foi por Vietnã, né, até criticou os Estados Unidos lá no Vietnã, então ele era uma figura interessante, ele embora com vários vícios, vários problemas, inclusive uma mentalidade muito vingativa. Né? E ele, então, sob a autorização do Davi Ben-Gurion, obviamente, o Moshe Dayan criou esse esquadrão 101, cuja direção ficou a cargo do Ariel Sharon, e o que eles faziam, esse esquadrão 101? Se vingavam dos ataques palestinos. Então, os palestinos podiam a bomba lá em algum lugar em Israel, matavam israelenses, eles iam atrás de vingança. Então, pouco importando se quem fez esse ato contra Israel era ligado a esse atentado ou não. Era um estilo assim, ó, matou gente nossa, nós vamos lá e vamos matar vocês. Pouco importando se tem ligação ou não. Olha, isso nós podemos classificar como terrorismo de Estado, sim, né? Que é uma vingança bruta, né, suja, e que não necessariamente tinha vinculação com aquele atentado original. Isso daí teve muita crítica com isso, e depois esse esquadrão foi dissolvido, né? Mas que Israel reproduz, desde o final da Segunda Guerra, nessa aliança estratégica que construiu, a mesma dinâmica para sofrimento do povo palestino. Então, quando eu falo isso, porque o PSOL, de fato, busca se posicionar, não só o PSOL, mas o partido... Na quinta-feira agora, eu vou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para denunciar o genocídio. Amanhã, eu vou no Aljaniá, junto com pessoas... A Assembleia Legislativa é uma agenda com... Essa palavra genocídio já virou tão vulgarizada, no nazismo virou vulgarizada, todo mundo tem uma postura chipanta nazista. O outro lá falou tal coisa, faça isso. Genocídio também. Ora, o genocídio é uma coisa mais ampla, né? É uma vontade sistemática de exterminar um povo, né? Ações, né, deliberadas de alguém no intuito de exterminar um povo, uma etnia, um grupo de pessoas, e não um assassinato de 10 pessoas, 20 pessoas. Agora tudo é genocídio, morre 10 pessoas na esquina, é genocídio. Não, não é assim, né? A vulgarização das palavras. Isso aqui é uma técnica, na realidade, de Goebbels, né? O povo vai ficar criticando o Goebbels, mas fica implicando, usando as técnicas de propaganda, né, de Goebbels, né?
E outra palavra vulgarizada, daqui a pouco acho que ele vai usar, não é possível, né? Bom, não sei se vai usar ou não, estou chutando. Mas muitos já usaram que Israel é nazista, né? Isso não tem o menor sentido, gente. O nazismo é caracterizado por um ódio profundo contra os judeus. Como é que o Estado é nazista se ele é um Estado judaico, né? Fica completamente sem sentido. Então a gente precisa ter cuidado ao usar palavras, né? E não ficar mudando o sentido delas. Com parlamentares do PSOL também e de outros partidos. Amanhã eu vou estar junto com o Breno Altman no Aljaniá também, que é um militante do Partido dos Trabalhadores. E na sexta-feira eu vou estar acompanhando irmãos e irmãs muçulmanos que vão estar professando sua fé e vão conversar sobre a causa palestina também. Eu vou estar lá. E no domingo eu vou estar numa vigília ampla, porque a luta em defesa da Palestina e por solidariedade ao povo palestino não é uma luta da esquerda, é uma luta da humanidade, como a luta contra o apartheid era, como a luta contra a escravidão negra era, como a luta pelos direitos civis para acabar com a lei de segregação racial de Jim Crow nos Estados Unidos também era. Então, não é algo que dá para qualificar como uma luta de esquerda. Agora, existem partidos e organizações mais propensos, nem estou dizendo que você disse isso, mas existem partidos e organizações mais propensos a enfrentar esses debates. E nisso a esquerda radical se destaca. As várias organizações, vários partidos da esquerda radical se posicionaram enquanto isso. E os que têm lugar no parlamento, e o PSOL é um deles, se posicionou. Tanto é que Luciana Genro, que é uma deputada do Rio Grande do Sul, está sofrendo pedido de cassação por ter falado pela liberdade do povo palestino. E falado coisas que quem diz é a ONU, que quem diz é a Anistia Internacional, que quem diz é a Human Rights Watch. Será que ela está sendo caçada por causa disso ou porque ela normalizou o que ela chama de resistência devido ao atentado que aconteceu no sábado? Qual é a justificativa? Eu não estava sabendo. Boa pergunta. Esse André é inteligente, hein? Mas do ponto de vista retórico, muito bom. Sabendo disso, tô perguntando porque eu não sei. Eu fiz uma live com ela, tá lá na minha página, @Thiago Ávila Brasil, quem for lá vai ver. Ela condenou o Hamas? Ela condenou o Hamas. E além de ter condenado o Hamas, ela fala sobre encontrar uma solução de paz verdadeira. Então, eu não sei qual é a posição da Luciana em relação a isso. Assim. Então, existe uma posição histórica da Quarta Internacional, que é a organização que Luciana constrói também internacionalmente, que é uma solução de 2 estados. Mas, enfim, não está expresso isso lá, né? Agora, portanto, é um partido que se posiciona, né? A esquerda radical, no geral, se posiciona a favor da libertação dos povos, para acabar com a exploração, as opressões e a destruição da natureza. Então, eu acredito que o pessoal, de fato, não faz uma solidariedade seletiva. Ao contrário, as pessoas defendem a classe trabalhadora como um todo. E esses problemas são colocados por um punhadinho de gente de uma classe dirigente que mantém o Estado sob uma dinâmica e os Estados nacionais e o mundo sob uma dinâmica imperialista. Então, só nesse sentido, eu acredito que o pessoal está cumprindo um papel importante, assim como a esquerda como um todo, mas a luta do povo palestino vai muito além de esquerda ou direita, porque é uma questão humanitária nesse momento, né? Aí, chegando na questão do crescimento populacional, eu acredito, né, que seria equivocado a gente tratar de um povo viver ou não um genocídio com base no quanto eles crescem populacionalmente. Porque um país pode crescer populacionalmente, mas está sujeito às maiores opressões que a gente consegue imaginar. E, inclusive, é uma coisa muito triste que eu vi em alguns comentários, quando o massacre ficou mais evidente, quando as mortes de civis palestinos começou a disparar, teve gente que falou, poxa, mas como é que essas pessoas conseguem ter filhos nessas condições? Mas isso é uma dinâmica eugenista, inclusive, e que acaba defendendo e normalizando a limpeza étnica de um povo. Então, assim como falavam isso, como é que o povo negro procria, como é que os povos indígenas se reproduzem, isso é uma dinâmica profundamente racista e de desconhecer a dinâmica daqueles povos, né? Então, o crescimento populacional acontece, de fato. Por isso que o aborto está errado, né? Porque o aborto é vinculado a políticas eugenistas, a políticas raciais, né? Isso aí ninguém não é abordado sobre esse ângulo, mas há uma ligação estreita com o aborto com isso. Aí é lógico que essa turma de esquerda vai defender o aborto e não vai ver contradição entre o que eu falei e a defesa do aborto, né? Mas é combatido pelo Estado de Israel. A ideia o conceito de guerra demográfica, Israel que apresentou à sociedade moderna. Essa dinâmica de um conflito para que em cada região do Estado de Israel não exista uma maioria palestina. De fato, existe guerra demográfica. Inclusive, o Muammar Gaddafi comentou sobre isso na invasão, entre aspas, né, dos povos árabes na Europa, dizendo que seria uma questão de tempo os povos árabes dominarem a Europa porque eles têm mais filhos que os europeus. Então, de fato, existe um conceito de guerra demográfica, sim, né? Não exista uma maioria chamada de árabes israelenses nessa dinâmica atual do Estado de Israel, para que não exista maioria em nenhuma região específica, ela é um mecanismo de guerra. E por quê? Porque ela restringe, para garantir essa maioria, ele faz despejos forçados, e aí isso daqui quem diz é a Anistia Internacional, que são forced evictions. Eles tomam casas das pessoas com as pessoas morando dentro, isso acontece com muita frequência. Eu estive lá, estive em Hebron, estive em Jerusalém, estive em Haifa também, onde pessoas, de fato, André, aí
eu acredito assim, eu não sei como é a sua experiência, você viveu 10 anos lá, mas eu conheço pessoas que não têm o direito de morar em determinados bairros por serem considerados árabes israelenses. Eu conheço pessoas que não têm o direito a exercer o seu direito político, que são profundamente criminalizadas e atacadas. Poderia ir até além, que não é nem só os árabes israelenses. Existe uma diferença de tratamento na sociedade muito grande entre os judeus etíopes, por exemplo, numa dinâmica de racismo estrutural que também afeta Israel. Como parte de um país do sistema capitalista, explora, oprime e destrói a natureza, né? Mas sobre os árabes israelenses, É ridículo, né? Como se a União Soviética não tivesse explorado os povos, destruído o mar de Aral, né? Uma atitude muito ecológica, né? Quer dizer, o povo sonha, delira, né? Estive lá. Eu sei que no Knesset, no parlamento israelense, você pode ter o direito de organização política, desde que você não questione a dinâmica de colonização e de apartheid, porque você não tem direito político de fazer isso, de organizar um partido. Isso. Não é verdade. Tem muitos partidos árabes israelenses que são antisionistas e são contra... e são até se consideram antisionistas, que estão lá e falam no parlamento e criam um monte de discussões de várias gritarias, e teve a Hanin Zouabi, que participou do Nave Mármara na Turquia, que você mencionou no teu vídeo. Não, pra ele não. Não é pra ele. Você que tá falando bronca aqui. Não. Para trazer para essa dinâmica. Ela estava lá no parlamento, ela foi eleita. Árabes israelenses conseguem fazer oposição? Então, tem um partido, inclusive dos ultra-ortodoxos lá também, de Israel, esqueci o nome do partido deles, que normalmente sempre faz aliança, né, com o Likud. Então nós vemos extremos no parlamento, no Knesset, né? Lá tem desde os ultra-ortodoxos até partidos bem mais de esquerda e partidos ligados aos árabes. Tem partido árabe lá em Israel, né? Ao governo de Israel, que alterna entre extrema-direita, na minha opinião, fascista, e a direita liberal ou uma extrema-direita com outras E a características. esquerda? Acho que não tem esquerda em Israel? Eu não considero que a esquerda em Israel é suficiente, porque Não, mas esse debate... foi fundado pela esquerda, né? Tem Tem 30 anos com a esquerda. O debate, e eu acredito que... É lógico, Israel foi fundado, Davi Ben-Gurion era socialista fanático, o Mapai, depois o Partido Trabalhista, a filiada Internacional Socialista, dominou a política de Israel até os anos 70. Né? Você pode estar delirando que não tem esquerda em Israel. Isso é parte também da construção de uma dinâmica histórica, né? Uma construção histórica, que eu considero equivocada a ideia de considerar os kibbutz como uma grande experiência socialista. Eu acredito que é diferente. Eu acredito que é impossível uma experiência socialista se você está colonizando outro povo, se você está fazendo limpeza étnica e genocídio, se você está... É impossível você dizer que você está fazendo florescer o deserto se você está roubando a água dos outros, porque eu estive na Cisjordânia, eu acompanhei aquíferos que são drenados de regiões onde não existem... Mas, Thiago, nem todas as colônias. experiências de kibbutz aconteceu dessa forma como você está falando. Os primeiros kibbutzim são de 1912, na Galileia, não tinha absolutamente quase nada em volta, e eles eram os pioneiros kibutzianos, eram os dissidentes eram os aprendizes de Trotsky, que depois foi colocado na Sibéria pelo Stalin, e foram para Odessa, aprenderam a questão de agarramento à terra, chegaram naquela região em 1910 e criaram comunidades agrícolas. Disso para falar que para poder criar um kibbutz Gani Aleph do lado do Kinneret, do Mar da Galileia, eles tiveram que expulsar alguém do local. Ninguém expulsou ninguém naquela época lá, nem tinha. Eles chegaram lá num território aberto e montaram um kibbutz. Então é sim uma experiência comunista. Vão ter experiências isoladas. Sim, agora ele foi mortal, André. Lógico que foi uma experiência comunista. E é lógico que lá em 1910 ainda era Império Otomano, você não tinha como os assentamentos, os imigrantes, né, que saíram da Europa, muitos saíram por causa do prógromo da Rússia, né, foram para a Palestina, não tinha como eles chegarem na Palestina, esses judeus lá, no tempo do Império Otomano, expulsando os palestinos, né? Isso não tem lógica nenhuma. É lógico que eles ocuparam espaços que não eram de ninguém, porque a região pertencia ao Império Otomano, né? E essas primeiras experiências que deram origem ao kibbutz, tinha um nome antes do kibbutz que agora me fugiu, foram totalmente comunistas, né? O Thiago está viajando na maionese, foram totalmente comunistas, não tiraram a terra de ninguém, né? E fizeram uma experiência lá. Depois surgiu o Degania, e aí vieram outros kibbutz, né? Mas nesse começo não tinha como judeus expulsar os palestinos, porque a região era controlada pelo Império Otomano. E agora também, já que comentei do Império Otomano, vale a pena uma parte, muitos dizem, né, principalmente o pessoal muito pró-Israel, que lá não tinha nada na Palestina. Isso aí também não é verdade. Nos anos 20, antes até mesmo, quando era do Império Otomano,
começou a ter um forte desenvolvimento comercial, as ferrovias chegaram lá, então não é verdade assim que era um deserto, não tinha ninguém, não tinha comércio, um vazio completo. Isso aí também não é verdade. Em qualquer experiência histórica, mais Você bonita chegou que aí tem para um mais. kibutz? Sim, na fronteira de Gaza, inclusive. Ali, aquela região. Kibutz. Sim, kibutz. E ali é um passeio, né? Existe um passeio para você ir no tour da fronteira de Gaza, inclusive. E que você conhece, você vai nas colônias, você conversa com a dinâmica comunitária ali. Inclusive foi num desses kibutz que teve um massacre no Hamas, né? Você vai em Sderot também, em vários outros lugares. Esse processo, André, toda vez que a gente pensa a dinâmica de Israel, porque Israel foi se constituindo a partir de algumas distorções, que eu acredito. E tô tentando ser o mais generoso nessa crítica ao chamar de distorção. Por exemplo, a grande democracia do Oriente Médio. O povo palestino árabe-israelense não consegue defender, por exemplo, um Estado plurinacional que não seja um Estado étnico judeu, porque estariam violando a National Basic Law. Assim como árabes israelenses não têm o direito jurídico, legal e político de lamentar e descomemorar o Nakba. Olha, é muito chato. Esse discurso de gente do PSOL é de uma chatice completa. Eles entram em muita contradição, né? Por exemplo, o Hamas, ele é absolutamente intolerante em relação a comunidades LGBT, XYZ. Israel tolera bastante. Aí eles não percebem essa contradição de ficar defendendo o Hamas, um movimento terrorista, assassino, e que não tolera esse tipo de manifestação. Aqui no Brasil, eles defendem, eles tem que ter liberdade para a comunidade LGBT XYZ, e ao mesmo tempo defendem o Hamas, que não tolera isso e condena a morte quem fizer uma manifestação dessa lá na faixa de Gaza. Esse povo não... Olha, é uma contradição atrás da outra. É típico do react chato de fazer. Olha, aguentar gente da esquerda falando é dose. Eu vi, o André aí falou pouco, né? Acho que estava no momento de fala do outro, mas os apartes dele, conforme eu já comentei, foram muito perspicazes, foram muito inteligentes, né? E o outro vem com aquele discursinho pronto, uma chatice. Você que tá assistindo e gosta aí do nosso material e gostaria de nos apoiar, entre em contato pelo e-mail que está no link da descrição, caso tenha interesse em patrocinar o podcast, o meu podcast, né? Caravelas, ou mesmo aí o canal, fazer aí uma parceria, você que é empresário ou empreendedor aí do ramo digital. Então o link está na descrição. Bom, ficamos por aqui. Obrigado.